aconteceu? Existia também um movimento na ciência. E na ciência, vários estudiosos estavam questionando, por exemplo, o fato das teorias que a igreja assumiu como verdadeiras, de que a Terra era o centro do universo. Então houve um questionamento sobre isso, cientistas questionaram isso. Teve gente que foi para a fogueira da Inquisição por causa disso. E nós vamos falar aqui nesse vídeo, vamos ver nesse vídeo aqui um pouco sobre isso, para depois nós aplicarmos isso à teologia. Vamos lá, Gabriel. Está muito baixo. Vamos adiantando algumas coisas aqui enquanto ele resolve isso. Então, o mundo, a igreja que dominava o pensamento naquela época, e vamos lembrar que não existia internet, não existiam redes sociais, mal existiam livros. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. A igreja, à época, ela dominava o culto. Imaginem aqui eu celebrando o culto aqui em latim. Eles vão ficar aqui, agora fala o que? Agora fala amém, amém. Não havia um conhecimento por parte do público, por parte dos fiéis, sobre aquilo que era ministrado, não havia um conhecimento sobre a palavra de Deus. O que o povo acreditava? Aquilo que o sacerdote dizia que ele tinha que acreditar. Então havia um domínio da informação, havia um despreparo do público geral para compreender aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a teologia. E então havia um domínio total sobre a informação e sobre a conduta das pessoas. Porque ninguém tinha como pesquisar nada. Não existia Bíblia na língua do povo. A Bíblia era em latim, ou grego e hebraico. Então, as pessoas que não entendiam a língua da igreja, que era o latim, não tinham como compreender aquilo que era ministrado. Com o advento da imprensa, com Gutenberg, e com a atitude de Lutero e demais reformadores de traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua do povo, o primeiro livro, inclusive, que foi impresso na imprensa foi a Bíblia Sagrada, e eles disseram o seguinte: o povo precisa compreender a palavra de Deus. Daí vem uma série de impactos. O povo precisa saber ler. Vamos ensinar o povo a ler. Dentro das igrejas começaram a estudar. As universidades começaram também com o incentivo dos religiosos e principalmente dos reformadores. Então começou a haver uma mudança muito grande na sociedade, que agora estava alfabetizada e tinha a Bíblia na sua mão para ler originalmente. Agora ficou alto, hein? Queridos, até nós temos aqui. Quem está com a Bíblia aí, levanta aí a Bíblia. Quem tem a Bíblia no celular, levanta o celular também. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Você tem Bíblia impressa. Você tem Bíblia na capa do jeito que você quiser. Tem Bíblia no seu celular. No seu celular você deve ter todas as versões que existem na sua língua. Se quiser ler em inglês, lê em inglês. Se quiser ler em espanhol. Nunca nós tivemos tanto acesso à palavra de Deus como nós temos agora. Mas lá atrás não era assim. Só existia uma Bíblia numa celebração como essa, que era a Bíblia do celebrante. E ela estava em outra língua. Era o latim. Não era a língua das pessoas que estavam aqui. Então todos eram obrigados a acreditar
naquilo que estava sendo falado. Era obrigado, não tinha outro caminho. Então a reforma vem dizendo o seguinte, negativo: todo mundo tem que ter a Bíblia na mão, todo mundo tem que saber ler, e todo mundo aqui tem que ser autopensante. Porque Jesus Cristo morreu na cruz igualmente por todos nós. Jesus Cristo nos deu livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso à palavra. Nós temos livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Então nós temos que incentivar as pessoas a fazerem isso. E quando todo mundo começa a ler, todo mundo começa a pensar, os questionamentos vêm, as atitudes são tomadas, e aí há uma grande revolução naquele momento, porque a revolução ocorre primeiro aqui, depois ela ocorre lá. Vamos lá? Segundo Aristóteles e Ptolomeu, a Terra era o centro do universo, e a Lua, o Sol e todos os demais planetas conhecidos naquela época orbitavam em torno da Terra. Eles acreditavam nisso porque, de qualquer lugar, o Sol parecia girar em torno da Terra uma vez por dia, e as estrelas da noite pareciam fixas no céu, girando em torno de um eixo fixo além da Terra, pareciam paradas da perspectiva de um observador terrestre. Por volta do século III a.C., Aristarco de Samos desenvolveu um modelo heliocêntrico, mas esse modelo só ganhou força muito depois. No século XVI, Nicolau Copérnico passou a defender o heliocentrismo, e por sorte ele acabou morrendo um dia depois da publicação do seu livro que falava sobre isso, e ele conseguiu se livrar da fúria da Inquisição pela heresia de tirar a Terra do centro do universo. Jordão acabou condenado pela Inquisição da Igreja e morreu queimado, e Galileu Galilei foi condenado à prisão domiciliar perpétua em 1683 por defender o heliocentrismo. Somente em 1922 a Igreja aceitou o heliocentrismo, e no ano 2000 o Papa João Paulo II fez um pedido de desculpas formal. Segundo Aristóteles e Ptolomeu, a Terra... Então é a diferença do modelo geocêntrico muito grande. Hoje talvez você pense assim, nossa, dizer que a Terra é o centro do universo, isso é bobagem. Mas naquela época isso era a verdade e isso não podia ser questionado. Então, como a igreja era detentora da informação, da verdade, qualquer um que pensasse diferente poderia ser punido. Então, teve gente que foi para a fogueira da Inquisição por causa disso. Jordão Bruno chegou aí para a fogueira. E Galileu Galilei foi ameaçado, ele negou, então, diante lá do tribunal, ele negou. Não, a Terra é o centro mesmo. Vocês podem continuar aí achando que a Terra é o centro, não vou falar mais nada. E ok. Depois dele, essa teoria ganhou força e hoje, praticamente, pouquíssimas pessoas questionam esse fato. Mas houve, então, uma mudança na forma de pensar. Quando você tira a Terra do centro e coloca o Sol no centro, isso para o ser humano foi um impacto muito grande. Espera aí, quer dizer então que nós não somos o centro do universo? Quer dizer então que as coisas não giram em torno de nós? É, exatamente isso. E depois quando se descobre então que a Terra é um planeta pequeno, que orbita em torno de uma estrela de quinta grandeza, ou seja, pequena, perto das outras, numa galáxia que é pequena, de um universo que é infinito praticamente, infinito para nós, mas não infinito para Deus. Então nós vemos o quanto a Terra é pequena e nós somos um dentre os 7 bilhões que existem nesse planeta. Então a gente vê que o nosso umbigo é muito pequeno para imaginar que tudo gira em torno dele. Mas isso foi questionado na ciência e depois Lutero traz isso junto com os reformadores para a questão da reforma. Vamos ver o outro vídeo que é sobre Galileu Galilei. Ilustrando história. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol
Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor dessa ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a essas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caem mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Eu não abro mão da minha fé. E nem se exige isso de mim. Mas se entrar uma pessoa aqui e disser, capelão, eu preciso receber um passe agora. Eu vou dizer para ela assim, você aceita uma oração? Não, tem que ser um passe. Aí eu vou dizer para ela assim, eu não posso fazer. Mas eu vou atrás de alguém que faça isso por você. Eu concordo com isso? Não. Mas eu, como agente do Estado, naquele momento, vestido de uma figura de capelão, eu tenho que entender que todos os policiais, todas as pessoas que se procurarem aqui, têm direito à assistência religiosa. E então eu vou fazer isso acontecer. E vai que eu fazendo isso, essa pessoa vê o meu procedimento e fala assim, rapaz, tu é muito doido mesmo, eu achei que você não ia me levar, achei que você não estava nem aí. E já aconteceu coisa semelhante. Gostei de você. Quantas vezes eu ouvi de ateu, o ateu virar e falar assim, eu não acredito em Deus não, mas eu comecei a acreditar em você, você é meu pastor. Opa! O católico dizer, você é meu pastor. O espírita dizer, você é meu pastor. Por conta de atitudes como essa, de liberdade de consciência, eu posso dizer abertamente, eu não acredito assim, e eu acho que é dessa forma, mas eu te respeito. E nós caminhamos juntos. Então vamos colocar em prática esses princípios, porque isso é de Deus. Você não vê Jesus chegando lá. Jesus chegou para a samaritana, ele ficou uma conversa com ela, e ele foi entrando conforme ela foi dando espaço. Você vê Jesus conversando com as pessoas com essa compreensão. E é essa compreensão que nós precisamos ter. Nós estamos num mundo difícil. Biblicamente, irmãos, as coisas tendem a piorar. Nós vamos lutar pelo melhor. Da nossa parte, vamos fazer o nosso melhor. Mas as coisas tendem a piorar. E nós precisamos estar firmados no Senhor para passar pelo que tiver que passar, mas dando um bom testemunho, para as pessoas olharem para nós e falar assim, eu vou fazer um mal contra essa pessoa, mas eu tenho certeza que é porque essa pessoa, é porque eu sou mal mesmo, porque essa pessoa não merece o mal.
ela está vivendo de um jeito que eu até admiro, mas eu vou fazer um mau parecimento. Beleza, faça que vai pagar as consequências. Mas que não seja o nosso sofrimento provocado por nós. Que não seja por falta de sabedoria. Que não seja por pecado. Mas que nós sejamos exemplo para todos que estão à nossa volta. Amém, queridos? Pastor, o que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei. Temos incertezas políticas aí. Temos questões acontecendo nesse exato momento e por esses dias. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos guardar o nosso procedimento para nós fazermos tudo certo. E cada um, conforme a sua consciência, faça a sua atitude cívica, seus atos cívicos, conforme você acredita. Eu não vou chegar aqui e dizer para você, todos vocês têm que fazer isso. Todos vocês têm que fazer aquilo. Eu vou dizer para você, irmão, está de acordo com os princípios de Deus, é isso que você quer fazer, é isso que você está sendo direcionado para fazer, então vá, e que Deus te abençoe e conte com o nosso apoio. Mas, de acordo com a lei, de acordo com tudo que nós temos por princípios espirituais. Porque é o seguinte, tem que agir. Pode passar aí. Então, fechando. O retorno à centralidade de Cristo foi uma revolução conceitual em alguns aspectos teológicos e práticos. Na doutrina da salvação, sacerdócio universal de todos os crentes, dignidade da pessoa humana e questões sociais, a reforma fez uma revolução. Mudou. Tirou o egocentrismo do centro, tirou o teocentrismo, a igreja do centro e colocou Cristo no centro. A mudança na cosmovisão foi fundamental. O resgate dos fundamentos da igreja, o desenvolvimento da sociedade, a economia andou, a educação andou, a democracia andou. A democracia deve muito à reforma protestante. A igreja evangélica brasileira precisa retornar aos princípios da reforma? Irmãos, precisa. Precisa. A igreja católica tem uma doutrina que é a infabilidade papal. Algumas igrejas evangélicas criaram uma coisa pior ainda, que é a inquestionabilidade pastoral. É pior. Já sabe que não é perfeito, mandamento não pode questionar. Temos que ter mente aberta, Deus. Qualquer um aqui que achar que a gente precisa melhorar alguma coisa, pode vir falar comigo. Ah, o pastor vai ficar chateado. Bobagem. Bobagem. Nós precisamos crescer juntos. Olha só o tanto de cabeça pensante aqui. Por que tem que ficar só uma pensando? Vamos crescer, vamos evoluir, bora para frente. Do mesmo jeito que, se eu ver que eu preciso corrigir uma ovelha, se algum de vocês perceber, de repente você não faz alguma coisa, pode vir conversar comigo. Não tem problema não. Pastor, olha só, eu observei tal coisa aqui, eu acho que é isso aqui, eu vou te explicar, ou eu vou te pedir perdão. Mas nós somos mentes pensantes e precisamos andar para frente. Amém? Amém. E você, precisa de uma reforma na sua vida? Vamos orar? Pedir o ministério de louvor para se posicionar aqui, os diáconos, os pastores. Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Já orando a respeito dessa mensagem de hoje, precisa ser reformado na nossa vida espiritual. A grande reforma começa também na nossa vida. Bem? Então, ore ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão especial. Te agradecemos, te louvamos, ó Deus. E que o Senhor, Pai, continue abençoando a nossa vida espiritual, abençoando, Senhor, aleluia, a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, por este pão que representa o corpo de Cristo, Senhor. Sabemos que nem por algum momento o Senhor desistiu de nós. Nós jamais, Senhor, iremos desistir do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Como o Senhor nos ensinou, meus irmãos, comamos todos do pão.
em memória do Senhor. Tomamos todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da Jéssica, na família dela, do Vítor, na Rita. Que, ó Deus, a viagem deles seja intensa, que seja muito proveitosa, que possam aprender muitas coisas, aproveitar muito esse momento. Guarda eles de todo mal, guarda eles, ó Deus, de tudo que possa ser possível nessa viagem, que ela seja uma bênção para eles, que eles possam ir abençoar também para eles e de volta, trazer ainda mais bênçãos aqui para nós, para o nosso povo. Nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém. 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 Dia 14, as irmãs precisam fazer inscrição no aplicativo. É gratuito, mas é para a gente ter a noção de quantas pessoas são para reservar lá os espaços.
abençoadas. Dia 14 está aberto no aplicativo, fazer inscrição lá para juntar, vai ser lá no Tabatinho Shopping. Glória a Deus! Muito obrigado por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, por mais um culto. Obrigado pela tua palavra, pelo amor, pela oração. Acreditamos, ó Deus, no Senhor. Nossa semana será uma semana abençoada, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, graças ao Salvador e Senhor Jesus, a nome do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus hoje para todo sempre. Amém. Amém.